pessoal, infelizmente a humanidade tem passado por um período crítico, por um período assustador, por causa da pandemia do Covid-19, e infelizmente, nesse início de ano, as coisas estão piorando, me parece, né, um pouco, no mundo todo. Aqui no Brasil, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, eles estão passando por um momento muito crítico, por um estado de calamidade. Aqui no estado de Goiás também, em algumas cidades, está crítico. É um momento difícil para todos nós. Mas nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um outro vírus, que não é o Covid-19, sobre um outro vírus que também tem devastado a humanidade. E infelizmente sobre esse vírus quase não se é falado. Sobre o Covid, muito já foi falado, muito se é falado, mas sobre esse outro vírus que eu quero falar com vocês, praticamente não se fala, que é o vírus do pecado. E esse vírus tem assolado a humanidade por milhares de anos. E, infelizmente, pouco tem sido falado sobre esse vírus. E ele é muito mais devastador do que o Covid-19. O Covid-19 pode nos tirar a vida nessa terra. Já o pecado, o vírus do pecado, pode nos tirar uma vida eterna. O Covid-19 pode nos matar aqui nesse plano terreno, mas o vírus do pecado pode nos matar no plano espiritual, pode nos impedir de ter uma vida eterna. E como eu disse, infelizmente, pouco se é falado sobre esse vírus. Creio que muitos nem mesmo acreditam que existe esse vírus do pecado, mas ele é real, ele existe, e ele tem assolado a humanidade há milhares de anos, milhares de anos. Contra o Covid, nós devemos tomar medidas, né, de segurança, como distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel nas mãos, lavar as mãos. Contra o pecado também, nós devemos tomar medidas também de segurança. Nós devemos tomar medidas também de um certo distanciamento. Devemos nos distanciar das coisas que podem nos levar a pecar. Nós também devemos limpar as nossas mãos. A Bíblia aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, versículos 8, 9 e 10. Aqui, no versículo 8, fala para nós também limparmos as nossas mãos, nós, pecadores. Devemos purificar as nossas mãos do pecado. Também medidas de higiene espiritual. E como eu disse, também devemos tomar uma medida de um distanciamento daquilo que pode nos levar a pecar. É um vírus que existe, é um vírus sério, que tem ceifado a vida espiritual de muitas pessoas. Eu fico pensando, é uma tristeza saber que, né, milhões de pessoas já perderam a vida pelo Covid-19, mas eu fico pensando assim, mais triste ainda, é quantos desses milhões aí perderam também a vida eterna, vão passar uma eternidade sem Deus. Muito mais triste do que perder a vida nessa terra é perder a vida eterna e ficar distante de Deus. Muitos estão na expectativa, todos, na verdade, estão na expectativa da vacina contra o Covid. Estamos pedindo a Deus que realmente surja uma vacina que seja eficaz contra esse vírus. Mas também temos que nos preocupar contra a vacina, com a vacina, com o antídoto do pecado. Porque, como eu disse, esse sim tem devastado a humanidade há milhares de anos. E a vacina, o antídoto, é o arrependimento, é a busca de mudança de mente, mudança de vida. Essa é a vacina, o antídoto contra o pecado. Kevin DeYoung, ele definiu sobre o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, que vai muito mais do que um simples remorso, um simples sentimento de culpa. Ele disse assim: o verdadeiro arrependimento, operado pelo Espírito, envolve um rompimento com o velho e o começo de algo novo.
Isso é o que a palavra grega metanoia significa. Uma mudança de pensamento que resulta em uma mudança de vida. Isso é arrependimento. Isso é o antídoto contra o vírus do pecado. E como eu disse, infelizmente, pouco tem se falado sobre isso, pouco tem se buscado sobre isso. Porque muitos até mesmo não acreditam que existe esse vírus do pecado. Mas ele existe e ele é real. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Você tem preocupado com o vírus do Covid-19? Você tem ansiado pela vacina? Isso é muito importante. Mas você tem se preocupado com o vírus do pecado? Você tem ansiado pelo antídoto, pela vacina contra o pecado? Isso é muito mais importante. Faça essa reflexão. O mundo está caminhando para a volta de Cristo, que está bem próximo. A própria pandemia do Covid-19 é um dos sinais. Jesus disse que haveriam pestes, doenças, quando estivesse próximo à volta dele. Então eu creio firmemente que o Covid-19, essa pandemia, é um sinal da volta de Jesus. A volta dele está próxima. Eu ouvi uma frase, não sei quem disse, mas interessante, que dizia assim, Jesus está voltando. Você pode não acreditar, é seu direito não acreditar, mas é o meu dever te avisar. Eu estou fazendo isso nesse vídeo, eu tenho feito isso nos vídeos que eu tenho gravado, que eu tenho compartilhado com vocês. Em mais esse vídeo eu quero alertar todos sobre isso. Isso é um aviso para todos nós. A volta de Jesus está muito próxima. É tempo de reflexão, é tempo de abandonarmos os nossos cuidados relacionados a essa vida e buscarmos um cuidado com a nossa vida espiritual que tem relação direta com a nossa vida eterna. Mas não basta somente ouvir, deixar entrar no ouvido e sair no outro. Tem que entrar em nossos ouvidos e nós devemos meditar, refletir sobre isso. A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça e reflita, ouça e pense, ouça e medite. Porque tem pessoas que talvez não tenham ouvidos para ouvir, porque não dão atenção às coisas importantes. Eu quero terminar esse vídeo deixando para vocês outra frase aqui do Thomas Watson. Ele disse assim, amanhã pode ser o dia da nossa morte, que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Amanhã pode ser o dia da nossa morte, que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, não somente na questão do Covid-19, mas principalmente na questão do pecado. Um abraço a todos, fiquem com Deus.